peça, né, que eu intitulei Malemole. Vem de malemolência, né? Ela é uma junção. As pessoas dão risada, É, mas... que eu ia falar, tipo, male, tipo, male, sabe? Male, mais ou menos mole, não é mole mesmo. Não, essa De palavra malemolência. existe, gente. Essa, né, malemolência, essa Não, palavra malemolência existe. sim, mas malemole... E malemole, né, já que malemolência é um substantivo adjetivado, né? Que tem qualidade, né, na palavra, mas é um substantivo. Então, o malemole seria o adjetivo, né, da malemolência. Enfim, essa peça que eu intitulei Malemole, ela é uma colagem, na verdade, uma colagem em exercício, tá? Em exercício coreográfico, um pensamento e tal, mas de células coreográficas que eu elaborei ao longo da quarentena para as aulas de videodance da Escola do Corpo em Movimento. Daí tiveram dois quintais coreográficos em que eu estudei parte dessas células. Eu estudei os braços. Então, foram os quintais coreográficos em que eu trabalhei a questão da coreografia, né? Sobre coreografia. Então, no primeiro, eu trouxe os braços dessa célula. Mas você não tinha feito um trabalho com o da Kátia Barros também? No primeiro, eu trouxe essas células. No segundo, foi da Kátia Barros. Entendi. E aí, no terceiro, eu somei essas células e o da Kátia Barros. Mas nessa coreografia são as minhas células. Entendi. Tá? Não tem as células da Kátia, não. Pode rolar uma confusão. Sim, pra não, quem tá não. assistindo. Por isso que eu falei em 2 quintais coreográficos, mas a gente trabalhou em 3 quintais coreográficos, né? A questão da coreografia, né? Certo. Foi, enfim, sobre coreografia teve 1, 2, 3. No primeiro e no terceiro eu trouxe os braços dessas células que eu elaborei durante esse período de quarentena para a Escola do Corpo em Movimento, na aula, né? Para aula de videodance. E aí aqui não, eu peguei as células, não só os braços, mas pernas, corpo, muita questão do tronco. E aí eu fiz um bem casado dessas células e chegou nessa partitura que vocês puderam apreciar, que claro, sofreu edição, né? Por causa que a gente filmou em vários, né? De vários ângulos e tal. Foi todo um experimento também, né? E também foi todo um experimento. Mas por quê? Eu comecei falando da questão do nome, né? Então por quê? Porque quando eu fiz as coreografias, nessas células coreográficas, as pequenininhas coreografias, pra aula de videodance, elas são maiores, claro, e eu peguei um pouco de cada uma e chegou nisso, que vocês viram. Mas, primeiro, as coreografias originais, né, as células originais, elas são em músicas que tem muita questão do fluxo. E eu estava trabalhando eu estava trabalhando na aula de videodance a questão dessa flexibilidade de coluna. Certo. Eu estava buscando essa flexibilidade, essa coluna que responde aos estímulos, à musicalidade, integrada com o restante do corpo. Então esse foi o foco do trabalho nesse ano, né? Até onde a gente pôde trabalhar. Certo. Enfim, então as musicalidades originais das células que juntas e picotadas compuseram essa coreografia, a Malemole, elas já estavam em cima de musicalidades que traziam esse fluxo de coluna. Certo. Aí, a parte das aulas, eu pegava essas células, alguns movimentos, principalmente os que apareceram aí pra vocês, e eu ficava estudando em cima de musicalidades que exigem a malemolência. E aí vem a explicação do que é malemolência. Malemolência é o tipo de swing que existe naqueles que dançam samba e dançam músicas de origem negra no Brasil. É o swing brasileiro. É um tipo de gingado. É um tipo de gingado, a malemolência. Da mesma forma que, né, nos Estados Unidos a gente tem o swing, tem o jazz, tem o groove. No Brasil a gente fala de gingado, mas uma outra palavra, principalmente no que diz respeito ao samba, tá? Samba de roda, samba de gafieira, samba rock, é o samba. O termo é malemolência.
Então, eu fiquei estudando, na verdade, essa corporeidade em cima de musicalidades do samba ou mais afro. E fui estudando mesmo o MPB, mas esse MPB mais afro, que tem mais essa linha da bossa, essa linha percussiva que dialoga com o jazz, que dialoga com o blues. Bem tipo de uma musicalidade negra no Brasil, né? Para além do samba, tá? Uma malemolência. Não tem palavra melhor. Não tem palavra. Então é esse trabalho de coluna, né? E esse soul music brasileiro, entendeu? Então, tô tentando dar algumas referências pra fazer mais palpável, porque infelizmente a gente coloca tudo no mesmo saco, MPB. MPB, põe nesse saco, o que faz com isso? Então eu fiquei trabalhando em cima disso. Quando eu fechei essa célula, aí a gente colocou em cima de uma batida, né? Mas isso nas aulas? Não, isso agora. Tá. Né? Quando eu fechei essa nova coreografia que vocês estão fruindo. Então vamos lá, recapitulando. Eu tinha várias células coreográficas, várias coreografias que eu fiz para as aulas de videodance. E elas eram em cima de musicalidades que tinham um fluxo, uma sonoridade interessante para trabalhar essa coluna. Tá? E essa qualidade expressiva dessa coluna. Daí eu peguei algumas partes e fui estudando em cima de musicalidades, né, desse gingado brasileiro, musicalidades de samba, soul, R&B, MPB, bossa brasileiro e fiquei estudando isso. E aí com essa nova qualidade, com esse estudo mais aprofundado de malemolência, eu peguei, fechei nessa coreografia que vocês fruíram, nessa sequência, nessa célula coreográfica que vocês fruíram agora. E aí, apesar de eu ter mudado a musicalidade, voltado mais parecido com aquilo que era no começo, as células originais lá do videodance, essas batidas, o nome é Malemole. Por quê? Entendi. Porque ela já tá numa qualidade diferente por causa desses meus estudos, entendeu? Certo. Então aí o nome ficou Malemole. Isso tudo para explicar por que o nome ficou Malemole. Eu espero que tenha sido entendido, não sei, enfim. Mas foram esses processos, essas camadas, né? Tem umas coreografias originais, uma musicalidade original, pega, estuda noutra musicalidade, volta pra musicalidade original, mas agora com essas novas características, com essas novas qualidades expressivas desse estudo, que nasce do diálogo dessas células com essa musicalidade que traz a malemolência. Então, Malemole é mais ou menos isso. Que é esse lugar de aprofundar, né? O estudo em cima de um assunto. E aí, para esse aprofundamento, você foi lá naquela raiz daquela música. Isso. E aí depois volta lá atrás. Para essas musicalidades de batida. Musicalidade lá atrás e que é o nosso gostoso e famoso ressignificar, né? Que Exato. aí ressignifica em cima daquela musicalidade primeira, né? Exato. Então existe toda uma questão musical de eu ter partido de determinado tipo de música, ido para outro tipo de música e voltado para uma coisa mais parecida com o primeiro, só que o movimento nasce aqui trabalhado e refinado em cima dessa nova musicalidade. Então, quando esse movimento, que passou por um refinamento do próprio gesto, do próprio movimento em si, mas em diálogo com essa outra musicalidade, volta a conversar com a musicalidade primeira, com o tipo de musicalidade primeira, ele já volta com novas camadas de significado cinético do próprio movimento e também poéticos, né, de ideias que vêm. Sim, imagens, né, e até do corpo que se transformou, né. Exato. E eu tenho estudado muito isso, então, de certa forma, por mais que isso permeie o meu jazz contemporâneo, fazeres, e todo o meu estudo de modulações tonais, coisas que já fazem parte, enfim, daquilo que eu venho pesquisando há anos, tem uma ênfase em cadências que me são novas, e eu tô gostando, entendeu? Tentar buscar realmente uma flexibilidade, uma coluna que fala do topo da cabeça ali ao cóccix, né? Então foi até engraçado, porque eu falei que eu ia rebolar. Falei de termos mais, assim, chulentos até, mas eu falei pro meu amor que eu ia rebolar. Eu perguntei pra ele, ótimo, pra ela, como é que ia ser hoje e tal, a gravação, ela, vou rebolar. Vou rebolar. Eu usei um outro termo mais baixo, mas não vou falar não.
Mas eu falei que eu ia rebolar ele assim, jura, sério. Veio aquele Mas, apito assim, de, sabe, censurado. de censura. Mas não foi palavrão nem nada, só porque foi meio esculachado que eu Foi falei. bastante esculachado. Aí ele Estou falou, traumatizado até agora, olha pra minha cara de trauma. não acredito que você vai fazer isso. Mas é porque eu tô estudando essa sinuosidade. Por quê? Porque em termos físicos eu sempre, a partir de um determinado momento da vida, eu sofri com uma retificação de coluna. Devido a um trabalho semi-equivocado com o balé clássico. Entendi. Então, é buscar uma coluna. Ok, tinha essa retificação, fui pro jazz. O jazz também, algumas vertentes do jazz, como trabalham com um alinhamento que lembra o balé, mas aí vai desconstruindo. Outras são bem mais flexíveis e tal. Enfim, e o trabalho do jazz, mesmo da dança contemporânea, dança moderna e contemporânea, foi me trazendo uma consciência de coluna. O trabalho somático certamente me trouxe uma consciência dessa coluna e ela foi ganhando mobilidade de novo. Mas ainda não estava... Male-mole. Não estava no meu desejo, onde eu gostaria de chegar, no tipo de flexibilidade de coluna fluidez, né? E fluidez. Então eu venho buscado, usando até a música como uma ferramenta, como um diálogo. Segura. Porque é isso que eu queria falar, né? Porque você usou essa musicalidade que foi, né, do que você acabou de falar até agora, e que realmente essa musicalidade entrou como uma ferramenta para você buscar essa qualidade. Quais outros mecanismos ou ferramentas você usou nessa pesquisa ou tem usado nessa pesquisa, na sua busca? Tá. Eu tenho estudado... eu estudei e continuo estudando um pouco do jazz funk, que já traz esse amálgama do jazz tradicional, do jazz cênico e das funk styles, talvez eu possa dizer assim. Enfim, esse jazz funk que aparece muito nos videoclipes, Michael Jackson, Britney Spears, Madonna e por aí vai. Eu tenho estudado algumas coisas de danças afrodiaspóricas, ok? Então eu estudei... que tem bastante coluna, então eu estudei algumas danças sociais que são de Cuba e haitianas. Eu fiz umas aulas, estudei um pouco esse corpo, até aparece um pouco nessa dança que vocês fruíram, como esse movimento aqui, de sobe e desce, de coluna. Eu fui estudar um pouco de jazz tradicional e estudar as coreografias de vintage também. Então eu tenho procurado estudar essas danças que têm em si a malemolência, que tem em si esse tipo de swing, que tem em si uma coluna que fala, uma coluna bem expressiva, uma coluna falante. Uma coluna tagarela, que nem a gente. Isso mais todo o meu estudo de jazz, como eu falei, de dança contemporânea, né? Eles permaneceram e continuam, mas um trabalho de yoga, né? Tanto Yin Yoga, quanto Vinyasa, quanto Goku Yoga, tá? Essas três frentes eu tenho trabalhado: Vinyasa Yoga, Goku Yoga e Yin Yoga, para trazer flexibilidade, para trazer força, porque a partir de determinada idade, a flexibilidade tem a ver com a relação das articulações e as noções de resistência, tá? A mobilidade... não, calma. Mobilidade... Volta a fita. Mobilidade tem a ver com a mobilidade das articulações em relação com a resistência. A flexibilidade tem a ver com a relação das articulações, de novo, mas em relação aos seus músculos, o grau de força e alongamento do músculo, tá? Então, eu tenho buscado flexibilidade e mobilidade no corpo, tá? Flexibilidade, mobilidade. E aí, pra gente alcançar flexibilidade e mobilidade, a gente tem que trabalhar tanto a soltura das articulações, ou seja, o espaço articular, a gente também tem que trabalhar alongamento e força. Resistência. Exato, fortalecimento. Então é na junção dessas três coisas que a gente alcança estados de mobilidade, de flexibilidade. Não é uma flexibilidade frouxa, né? Aquele negócio. Isso. Não é frouxo, nem uma mobilidade frouxa. Mobilidade e flexibilidade podem ser palavras intercambiáveis, gente, mas é mais ou menos o ângulo, né? O ponto de vista. Foco, né? Tô olhando
para a relação músculo-articulação. Tô olhando para a relação articulação e sei lá o quê. Enfim, é mais ou menos o foco. Mas para buscar esse corpo móvel, flexível, eu tenho trabalhado com essas 3 frentes de yoga, somados com o trabalho de abordagens somáticas. Principalmente nesses últimos tempos, eu tenho buscado bastante o TKV, técnica clausiana, o processo lúdico mais alguns vetores. Então, que para ganhar o quê? Para trabalhar aquilo que a gente faz de forma... porque no yoga, ele tem um fluxo, mas ele é uma parte de cada vez, né? Você vai uma postura de cada vez, faz o trânsito das posturas e tal. Mas isso que é desenvolvido de força, de alongamento, de flexibilidade ali no yoga, eu trago pro Klaus Viana a partir do processo lúdico, né, de peso, articulação, resistência, oposição, eixo global e os vetores e tal. Eu trago então isso pra ganhar mais mobilidade, né? Porque aí na hora do Klaus Viana a gente vai para um lugar mais dançado. Pra, na verdade, conseguir fazer o trânsito, né, entre esses lugares, entre de esses acionar lugares, esses músculos específicos em posturas específicas e como mas no fluxo do movimento dançante. E aí a TKV é perfeito para isso, tá? É meio maluquinho falando assim, porque eu não tô mostrando pra vocês um processo didático. Essas coisas, elas permeiam os meus fazeres, então eu transito entre elas, tô lá trabalhando o yoga e eu tô acionando a minha consciência, a minha percepção por uma série de coisas. Essas coisas entram na hora que eu vou pro TKV e entram na hora que eu tô fazendo uma pesquisa de jazz, ou uma pesquisa de um vintage, ou de uma dança haitiana, cubana, essas afrodiaspóricas, enfim, essas coisas permeiam, porque a gente aprende e ensina didaticamente isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Mas na hora do fazer, a gente transita por esses lugares, né? Isso tudo vai permeando, mas com consciência e buscando qualidade de trabalho, que é muito importante. Mas é isso, eu tenho somado yoga, PKV, práticas de danças que eu nunca tinha dançado, mais as práticas de dança que já fazem parte do meu fazer, e é nesse amálgama que eu tô pesquisando. E na verdade, isso aí eu mostrei pra vocês a junção de células que eu fiz assim no começo de quarentena. Hoje eu já desenvolvi ainda outras coisas que virão e chegarão, porque o processo de refinamento, de descoberta e refinamento e lá é contínuo, né? Fica até aí o convite para vocês irem assistir o Quintal Coreográfico. Cada vez mais a gente está abrindo um pouco, né, desses processos dos fazeres, e aí dá para acompanhar em real time, né, coisas acontecendo. Sim. A gente tenta trazer também um pouco de informação didática, organizadinha, mas também, né, a ideia é a gente cada vez mais compartilhar do nosso fazer, né, para aí vocês poderem acompanhar tanto o processo enquanto a gente está montando, quanto, né, a coisa pronta, que nem vocês estão vendo aí. Exato. Né? Que é pronto e não pronto, é pronto por esse momento, mas a coisa continua reverberando, reverberando. Ou seja, é muito difícil, porque a gente não tem como se descolar daquilo que a gente fez. Ele continua ali. E provavelmente vai voltar com outras qualidades, enfim, vamos ver o que vai dar nisso. É o pronto hoje, né? É o pronto hoje. Que nem o vídeo anterior que a gente soltou aí na semana passada aí. Memórias hoje. Memórias hoje, exato. Mas foi isso, né? Foi bastante trabalhoso, porque eu gosto de dançar de forma expansiva. Sim. E eu consigo dançar gostosinho, mas não a musicalidade proposta para esse vídeo. Ela não era para dançar gostosinho, sabe assim? Ficar na minha vibe, num gostosinho, não me fala. Essa música não me traz esse lugar do gostosinho, de uma sinesfera menor, não me trouxe. E tem músicas específicas que me trazem isso. De resto, normalmente eu vou para um lugar de expansão. Eu sou muito expansiva. E foi um desafio. Um desafio pro cameraman. Porque eu não coloquei muitos trabalhos de pernas, nem deslizes pelo chão, porque eu faço isso de forma muito expansiva. Então é uma coreografia até diferentona, assim, da marca registrada da Thalita, entendeu? Que é desloca pro lado, corre pro outro, põe a perna ali, voa pro outro canto. Então foi até bastante diferente. É uma coreografia mais de tronco e de braço. Jazz, né? Uma pontezinha pra ela ir atravessando ali com labirinto e tudo, que ela precisa de E mesmo no Zen Jazz já foi complicado, em termos de espaço. Mais pra frente, quando vocês virem outras coreografias em espaços maiores, eu sou muito expansiva. Eu gosto de atravessar espaços. Então tudo isso é um desafio, né? Como é que eu faço?
com as pernas, então foi um trabalho mais de braços, mais de coluna até do que de pernas, porque é me descobrindo e tentando entender esse espaço novo e como aquilo que eu venho estudado acontece nesse espaço novo. A minha dança acontece nesse espaço novo, porque é insano, gente. Eu sou muito expansiva. E aí tudo bem, eu consigo até fazer algumas coisas, mas e o cameraman? Como é que vai filmar? Porque aí tem tudo isso, né? A gente tem falado bastante desse aspecto do novo normal, né? Em tempos de quarentena. E aí, apesar de ter um certo normal pra Thalita nesse lugar de dançar nesse quarto, nesse carpete e tudo, tem um novo normal que é a câmera, é o outro que está assistindo dentro desse espaço. Porque ainda que vocês não estejam assistindo essa coreografia necessariamente ao vivo, tem essa noção de que vai ser assistido, né? E mesmo quando a gente transmite as lives, está sendo assistido. Então, essa exposição de outras intimidades, não é necessariamente uma coisa assim, né? Mas, opa, tô abrindo o meu mundo aqui para as pessoas, né? Sim. Então são outras questões. E aí, exatamente o cameraman, são outros 500, porque o espaço que vocês enxergam é o espaço que cabe na tela, né? Na lente. Porque além daquilo, poderia caber mais? Poderia, se o cameraman não estivesse lá, né? Teria um pouquinho mais de recuo, teria mais um pouco, talvez. Exato. Mas é muito louco isso, é bem interessante esse tipo de... E tem coisas que eu não fazia nesse quarto. Eu só marcava quando eu ficava coreografando aqui. Eu só marcava porque, não, quando eu tiver num espaço maior eu faço. Vou fazer um rodopio aqui. Então é complexo isso, não tem coisas que realmente, nossa, meu Deus. Mesmo, por exemplo, fazendo algumas aulas... É interessante, tipo, não dá pra fazer isso, ou como é que eu adapto isso que a pessoa tá do outro lado da tela propondo pra eu fazer aqui. Que talvez seja a experiência que muitas de vocês estejam passando. O professor passou tal coisa. Não tenho espaço, como é que eu adapto isso? Sim. Então é muito interessante, porque mesmo em processos de aula via online, num espaço reduzido, o aluno constantemente está em processo de criação. E né, um processo de criação que é um recriar daquilo que está sendo passado. O professor passou tal coisa, não rola aqui. Então eu vou adaptar como? Então isso é muito interessante. Pensar que você e eu estamos em processo de recriação. Então eu acho que nunca antes houve tanto espaço para um lugar autoral como hoje. Porque mesmo uma aula... guiada por uma outra pessoa do outro lado da telinha, você e eu temos que ter uma autoria, sabe? Tem um momento autoral, que seja a adaptação do espaço, entendeu? Que seja o lidar com uma câmera, uma tela, um Zoom, um Google Meet que trava, entendeu? E aí, o que aconteceu? O que eu vou fazer? Né? Seja o lidar com a famigerada direção, direita ou esquerda, não dá pra fazer, vou pro tal lado, entendeu? E por aí vai. E isso requer uma autoria. Sempre existe uma autoria, mesmo quando a gente tá que nem uma, assim, né, seguindo o baile, a gente tá numa sala de aula, eu tô fazendo a aula e tô só copiando, sem pensar, né, assim, aquela dança super inconsciente, mecanizada, mesmo robótica, mesmo quando eu tô assim... eu tô produzindo uma coisa que é minha, porque eu tô usando o meu corpo, né? Sim. Mas não tenho o grau de consciência de, né, que eu estou fazendo aquilo. Enfim. Mas, quando você tá na sala de aula, a não ser que seja um processo de improvisação, de investigação e de criação, né, que o professor conduz o aluno a tal processo, a tal tipo de aula, você ainda tá ali, né? E ainda que seu movimento seja seu e o movimento sempre é seu, você ainda tá ali com espaço e com a possibilidade de fazer aquilo que está sendo proposto. Entendeu? Então o movimento é seu, sempre. Mas você tem. Ali você tem a possibilidade. Quando vem pra cá, é uma maluquice. O movimento continua sendo seu, só que talvez você não consiga fazer o que está sendo proposto. Então, mesmo que seja uma aula de copia e cola, não vai ser copia e cola. Nunca é. Quanto mais nessa situação. Será que deu pra entender? Meio confuso? Não sei. Enfim. Na verdade isso aí dá pano pra manga aí, pra muita discussão e muita reflexão, né? Eu até tava pensando aqui enquanto você tava falando, de que até uma área de grande relutância para quem trabalha com dança, com arte, é esse lugar de que no online não tem o tete a tete, né? Não tem o olho no olho, assim, direto e tudo. E aí eu até tava pensando, porque isso é real, né? Mesmo você estando em sala de aula ou em casa, independente, você
fazendo a aula, você está engajado, certo? Você está Sim. trabalhando seu corpo. Mas quando você está presencialmente junto com o professor ele está engajado numa energia, certo? Ele cria um campo, ele cria uma energia e ele emana aquela energia. E o grau de intervenção também é maior. Exato. Então, mesmo que você esteja no passivo, recebendo, aquilo vai mexer com você e vai te levar a uma ação um pouco, eu acho que um pouco mais direta e rápida. Enquanto que no digital a gente fica, né, Com essa parede mediadora. digital, né, esse outro lugar. E talvez seja por isso até que a gente se canse tanto, sabe? Porque a gente tem que, de fato, levantar e fazer. Se eu quero fazer uma aula, eu tenho que fazer bem feito. Né? Eu não vou estar contando com a energia do meu professor sendo emanada, mesmo que eu não perceba. Exato. E tanto que eu acho que, pelo menos pra mim, acontece muito mais de eu pegar no sono quando eu tô na frente da televisão do que na frente de uma pessoa, certo? Sim. Né? E eu acho que... Então, exatamente. E nesse sentido, ainda que eu acredito que o movimento é sempre meu, o movimento é sempre seu. Eu acredito que mesmo em aulas assim que você está só copiando, existe uma autoria, porque o movimento é seu, mesmo que você esteja copiando. Sim. Agora, quanto mais nessa situação em que não tem uma intervenção, não tem uma proximidade, mesmo que seja uma aula que você esteja copiando, vai ser ainda mais seu. Sim. Porque o lugar de autoria acontece, porque não tem como. Engajamento maior. Exato, porque você vai ter que se virar e lidar com o seu espaço e o professor não está sabendo o que está acontecendo no seu espaço. E agora, se for uma aula de improvisação, né, em que já é dada a ideia de autoria, de autonomia do aluno, essa palavra também é boa, nossa, pelo online então vai pra lua isso. Vai pra lua a ideia de autoria e de autonomia, né? Então, muito louco isso, muito louco. É bom porque realmente esse lugar da autonomia, né, é muito importante porque a gente tem que ter essa consciência independente de estar no online ou não, né? Sim. Mas talvez esse seja uma bagagem, um aprendizado para ser levado, né? O online está obrigando as pessoas a terem danças autorais e serem autônomas. Sim. Então, quando voltar para o presencial, vai com esse engajamento, né? Sim. Vou me engajar nesse processo prestar de ensino e aprendizagem. Porque, né, com essa ideia de estar com a atenção redobrada, porque pode ser que a internet trave, pode ser que eu perca um momento, pode ser que o movimento saiu da tela, eu não vi, então eu começo a prestar atenção o que as outras articulações indicam, né, de movimento. Então, claro que existe também o fenômeno da distração. Claro. E aí, quando a gente percebe que o engajamento precisa ser muito grande, a gente não quer mais. E desiste. Sei que muita gente está passando por isso também. Não está aguentando porque percebe que o nível de engajamento é muito grande. Porque exige autonomia, existe o movimento autoral. Existe a consciência de que o movimento é autoral. Porque ele sempre é seu. Sim. Então isso é muito louco. Muito bom. Acho que é isso aí, Acho que é isso. Foi muito Fica bom. aí mais uma Espero pequena... que você tenha fruído. Desculpa cortar você, eu sou a rainha disso. Eu espero que você tenha fruído, gostado, aproveite tudo aí que tem pra você. Sim, é uma pequena reflexão aí, um pequeno papozinho, mas eu acho que foi produtivo, foi bacana. E não só do papo, do vídeo também, da dança. Sim, que, né, enfim, que ele possa gerar aí outras reflexões, se você tiver alguma ideia, alguma questão, quiser perguntar, compartilhar, estamos aí. Isso. Espero que vocês tenham aproveitado também. Gerar outras danças. Me gusta. Ela gosta bastante dessa troca mesmo na dança, né? Não só na ideia, mas no mover também. Não é não? É sim. Então é isso aí. Segue a gente aí no Tá Concept, YouTube, Instagram, Facebook, tem podcast também, né? No Anchor.fm ou no Spotify também e outras aí que se você acessar no Anchor você vai ver uma listinha vasta ali. Ok? É isso aí então. Beijos e até uma próxima. Beijos, dança gera vida e até uma próxima.